Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques, sexta-feira, aí vamos para o final da semana. Estamos chegando no final do ano, virada do ano. E sem bola rolando, é tudo extracampo. E as diretorias trabalhando aí, renovações, especulações de contratações, saídas de jogadores. Essa é a realidade hoje da dupla Grenal, projetando exatamente 2024, que já está aí batendo na nossa porta. Nosso Dois Toques, você nos acompanha agora no canal BATV 20520 da Claro Net, mas estamos aonde sempre estivemos, né? Na Rede Sul de Televisão, 55.1 aberto, 11 da Claro Net, pelas plataformas digitais, vamos para o mundo através delas, através das mídias sociais. Você tem aí o Facebook da Rede Sul, tem o YouTube da Overgor e também o streaming, né, da BATV. Só você digitar www.canalbatv.com.br, você nos assiste aí em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Mas estamos aí pelo Rio Grande, pelo Brasil afora, né? Estamos na nossa Adesso TV, na Serra Gaúcha, lá de Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, e a Adesso TV, ela está na TV a cabo e nas plataformas de streaming, diversas operadoras, hein? Na Amigo TV, em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Gigo TV de São Paulo, canal 914, na Domus TV Oeste do Paraná, canal 117, na CDN TV para todo o Brasil, pelo canal 813, pelas plataformas da Box Play Brasil, canal 25, pela Soul TV, canal 70, estamos também na TV Mais, canal 46, através da operadora Tubarão. Aí na cidade de Porto Alegre, pelo canal 46, né, da operadora Tubarão, Porto Alegre, Canoas, Charqués, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul, e nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaí do Sul, São Leopoldo, também, né, pelo sinal da Claro Net, a exemplo do BATV e também da Rede Sul de Televisão. Tem também aí o Instagram das emissoras, né, do BATV, da Rede Sul e da Adesso TV, para você acompanhar os bastidores aí das emissoras. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente aí do nosso futebol gaúcho, e esse momento aí, né, de dupla Grenal, projetando o que será a dupla Grenal em 2024. O Grêmio com além das competições comuns, né, o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Grêmio na Libertadores da América e o Inter na Sul-Americana. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 70 anos, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né, completados aí esse ano, no mês de maio, 110 anos de GBUX. Então, é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Olha só o Senai, hein? O Senai sempre lhe proporcionando aí cursos técnicos para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Então, quem faz curso técnico faz Senai. Acesse senai.rs.org.br e confira os cursos disponíveis na sua região. Repetindo, quem faz curso técnico faz Senai. Acesse senai.rs.org.br, confira os cursos disponíveis e matricule-se já. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, pilar do São José. Como tenho dito aí, se preparando aí para 2024, o Campeonato Gaúcho logo em seguidinho chegando aí no mês de janeiro, né? E o São José buscando seus reforços, também a mudança do técnico, né? O Thiago Gomes, que foi para o Sampaio Corrêa, deixou o São José, e a volta de China Balbina ao comando técnico do Zequinha. Nosso Dois Toques de hoje para analisarmos as especulações, renovações, saídas, enfim, né? E o que pode acontecer, o que pode ser e o que será a dupla Grenal também, né, no ano de 2024 e também, né, mais um clube brasileiro estará no campeonato, o Juventude, com essa grande conquista que teve, o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Comigo, começando lá pela ponta, lá literalmente fardado, né? O Colorado, aí, ó. Emerson Bainish. Eu digo, com o nome desse eu corria o mundo, Bainish. Também. Disse que depois do treino. Depois do treino. Também com nome forte aí, ó. O homem também lá do Juventude, né? Saber essa especulação, o Thiago Carpini fica, não fica, querendo aí, essa baita campanha que ele fez junto ao Juventude. Olha, quando assumiu, estava na zona de rebaixamento e chegou aí ao vice-campeonato, tendo acesso
a Série A do Campeonato Brasileiro, mas os clubes aí afora estão querendo, né? O Santos, parece que o Santos também que disseram não, mas agora o Cruzeiro, né? Lá é SAF, né? E o Ronaldo Nazário querendo bancar. Ontem, ou quarta-feira, até o presidente do Juventude que não, vai permanecer, vai ficar. Agora já mudou tudo. Cada momento é uma outra história em relação, né, ao Thiago Carpini. Kalil Sebe, e aqui completando o nosso time de hoje, o gremistão Gamal Fernandes, um homem também do telhado, do SOS Telhado. Hein, Kalil? E esse interesse aí de vários clubes do futebol brasileiro pelo trabalho que ele fez, né? Primeiro, um prazer estar no teu programa, talvez Prazer seja o último deste ano que eu participo. O último que tu participa, né? Porque nós temos... O último deste ano que eu participo. Mas dizer assim do carinho de estar aqui com o Coloradão, meu amigo gremistão Gamal, mas eu acho que futebol é resultado. E nós temos um treinador que ele fez uma brilhante campanha. Quem está na vice-lanterna e chega a vice-campeão, o currículo passa a ser um outro patamar. É um jovem com 38 anos, mas eu vinha... vice-campeão paulista, e o campeonato paulista é quase um vice-campeão paulista e ganhou o primeiro jogo do Palmeiras. É verdade. Lembra que ele ganhou o primeiro jogo. E eu assisti uma preleção deles. E eu, com todos esses meus anos de futebol, o homem entende de futebol. Porque o cara, ele não é assim. Ele pode ter o padrão de jogo, jogar com intensidade, mas cada jogo ele escalava um time de acordo com o estudo que ele fazia com a equipe dele de preparação física. Ele preparava um time para enfrentar o adversário. Então, tu podia ver que mudava, às vezes, o segundo homem da meia cancha, ou o primeiro volante, mudava a postura do jogo, o cara entende. O Juventude renovou o contrato dele, independente se permanecesse na B. Antes, o Juventude tinha tanta convicção no trabalho dele que renovou, de parabéns à diretoria, que se ele continuasse na B, ele teria um aumento de 10%, e se ele fosse para A, ele tinha praticamente dobrado o seu salário. Mas, logicamente, que com esse crescimento dele profissional, ofertas tem aos montes. Teve oferta do Santos e agora tem uma oferta do Cruzeiro. Tem uma multa rescisória que é da sociedade, tem que saber, é R$1 milhão, que tanto para o Cruzeiro como para o Santos não é grandes valores. Então depende da sua convicção pessoal. E olha, te coloca no lugar do treinador. Eu sou um juventudista, eu gostaria que o treinador ficasse comigo. Mas vamos que dá uma infelicidade de começar a Série A e ele me perde 2, 3 jogos, daí é o treinador que cai. Então a gente tem que olhar como um ser humano. Tem que olhar o que é bom profissionalmente para ele, o que é bom para ele. Ele já deixou uma marca de trabalho brilhante. Para o Juventude foi 2 vitórias, Cadu, sabe por quê? 2 vitórias. Uma que o cara já estava com passagem comprada, ia ficar o ano todo na Itália estudando e já tinha um contrato pré-renovado com a Água Santa. E o Juventude... Foi lá e conseguiu trazer o gerente de futebol do Água... né? Trouxe o gerente de futebol Água Santa e conseguiu trazer o treinador, que já estava com passagem comprada para ir morar na Europa durante esse ano de 2000. Ele ia só fazer cursos. É fundamental a manutenção dele, né? Eu estou torcendo. Agora o futebol é profissional, não tenha dúvida nenhuma. É a questão financeira, ele tendo essa proposta que tem. O Santos está em Série B agora, também foi rebaixado, primeira vez na história do Santos, né? Eram 4 times que nunca tinham caído. Era o Inter, o Santos, o São Paulo e o Flamengo. Agora o Internacional foi lá 2015, 2016. O Santos esse ano agora e sobraram aí 2 Flamengo. São Paulo e Flamengo. Aí bom é que o Flamengo tem aquela briga lá de... nunca mais. Teve aquele ano lá que tem aquelas mudanças todas. Bom, mas são os 2 que seguem. Agora, isso tu colocasse, eu acho que ele é um técnico que mostra realmente um técnico moderno, um técnico de conhecimento, e, como tu falou, o resultado mostra tudo, né? Foi o que ele fez lá, vice-campeão, com o time que ele teve lá, vice-campeão paulista, e depois assumindo, como se fosse na vice-lanterna, né? Já com algumas rodadas andando, né? 7 rodadas. 7 rodadas. E aí Perdido 5. Deixou o Juventude no vice-campeonato aí,
e esse acesso. O fundamental era o acesso, né? Mas ainda chegou ao vice-campeonato. Mas isso mostra um técnico moderno, e isso aí é oportunidade, de repente, não que o Juventude não seja grande, né? Mas um time de maior potencial. Mas a gente tem que saber o tamanho do Cruzeiro, tem que saber o tamanho do Santos. Ou que seja o E Santos. o que é a grife Santos O que e a seja o grife Grêmio, Cruzeiro ou outros clubes daqui a um pouco é um técnico que... Até porque os grandes técnicos vão ficar só nos nossos aqui, né? Os grandes técnicos também começaram, né? O caso do Luiz Felipe Scolari, o caso do Mano Menezes, né? Tem que ter uma renovação, né, Cadu? É evidente. E a gente não tem renovações de técnico. A gente está vendo aí muitas críticas que são técnicos estrangeiros, técnicos de fora que está vindo. Por quê? Porque não surgiram técnicos novos, técnicos emergentes aí. Né? Gente, e o Juventude tem sorte com técnicos jovens. Olha o Luiz Felipe, sorte, a primeira excursão para a Europa do Filipão. O Filipão passou, ele era zagueiro, o Daltro Menezes teve problema de coração. Quem foi de treinador era o zagueiro do Juventude para a Arábia Saudita. Era um tu técnico... pega Celso Rotti, era preparador físico, Sim, machucou mas é isso que eu digo. Tu pega Filipão começaram... O Celso Rotti veio do Caxias. O Mano veio do Caxias. Mas antes do Caxias, o Mano trabalhou 8 anos no Juventude. Não, mas eu quero dizer que hoje não surge mais esse técnico emergente, mas a oportunidade técnica deve ser dada. E esse, o Thiago Carpini, é um técnico que merece, sim, essa oportunidade já. Né? Agora, uma coisa importante que eu escutei vocês falarem, o Juventude vai ter que... Nós vamos ter que querer saber do Juventude o que o Juventude vai querer fazer na Série A. Entende? Eu já te digo de cara, a campanha é se manter na Série A. Pois é, se manter na Série A. Então tu começa mantendo o treinador. Porque, como disseste, outras propostas podem vir aqui e ali, ele começa perdendo 2, 3, 4 partidas, mas se tu trocar o treinador, pode vir o treinador que quiser, e tu não qualificar o time para a Série A, pelo menos para se manter na Série A, seja qualquer treinador que vier, vai perder 2, 3 ou 4. E nós temos que ser realistas. É um time que, para a Série A, é um time com muitas dificuldades. Vai brigar para não cair, né? O Juventude, tu tira 4, 5, 3 peças que dá para jogar uma Série A. O resto, tu sabe que é bom jogador de plantel. Tu tem que ser realista. O Nenê vai renovar? O Nenê parece que talvez renove, mas é aquilo que tu consegue. Tu conta com o Nenê quanto? 30 minutos? Eu faço a relação, não sei se o meu amigo gremista vai concordar, mas a minha relação do Juventude é a mesma que eu faço com o Grêmio. Uma coisa eles têm, treinador. Ponto. Daqui começa-se os campeonatos Série A a partir disso aqui. O Grêmio renovando-se... Porque tu acha que o Inter não tem treinador? Tu acha que o Cudê não fez o... Não, mas eu acho que o Internacional ele tem treinador sim, mas eu acho que o plantel do Internacional ele é mais qualificado se eu conseguir balancear entre os três. Eu explico. O Grêmio chegou onde chegou pelo Renato e pelo Soares. Não tenha dúvida. Tira as duas pecinhas ali e se torna um time, no meu entendimento... O Renato é um baita treinador, porque é uma gestão de grupo, então, a gestão de eu acho que o Inter já é mais regular, mais equilibrado nesse sentido. Já tem um bom treinador e tem um bom plantel. Tanto é que as qualificações do Inter são cirúrgicas. Agora o Grêmio não. O Grêmio vai procurar um atacante, não vai, a nível do Soares a gente sabe que não vem, mas um atacante para repor com o Soares e muito mais peças de reposição do que o próprio Internacional. O Juventude também vai buscar muito mais peças de reposição, assim quanto o Grêmio, para se manter na Série A. O Juventude ainda tem a maior dificuldade que tem que fazer o time titular. Sim, é. Mas o Juventude, a receita aumenta consideravelmente. Mas por isso que vamos lá. Tem que investir, né? Sai de 35 milhões para 90 milhões. Claro que o futebol, as coisas às vezes elas acontecem. O futebol de hoje muitas coisas são muito imponderáveis. Vamos lá. Né? Quem diria que o Grêmio, que veio de uma Série B, isso foi dito lá no início do ano por direção, comissão técnica, né? Ou seja, não, o Grêmio é ficar longe de zona de rebaixamento, buscar uma vaga numa Sul-Americana. Mas é o que aconteceu com o Vasco, é o que aconteceu com o Cruzeiro, o Curitiba voltou. Mas é isso que eu quero dizer, mas é isso que eu quero chegar lá, cara. Ou seja, o futebol às vezes se projeta de uma maneira, mas não é. O Grêmio foi um exemplo. Né? O Grêmio, olha, vendo uma Série B, reformulando aí 60%, 70% do seu plantel, e não era essa a projeção da direção e nem comissão técnica. Era essa. Era, olha, ficar longe, zona de rebaixamento, buscar vaga na Sul-Americana, e o Grêmio chegou ao vice-campeonato brasileiro. Chegou ao vice-campeonato. Teve uma semifinal de Copa do Brasil. Né? Foi campeão gaúcho. O que se dizia lá no início do ano? O Grêmio veio de uma Série B.
que se dizia no início do ano, o Internacional que tinha sido vice-campeão brasileiro ano passado, não, o time é só algumas contratações pontuais, algumas coisas que tem se organizado, e o Inter foi um fracasso. O Inter nem uma final de campeonato gaúcho chegou. Né? Foi eliminado aí na Copa do Brasil pelo América, né? Que foi o lanterna do campeonato brasileiro. É verdade. Né? Ou seja, né? Essas condições todas que o Internacional passou. Então é muito prematuro. Vai isso, vai ser aquilo. Não, eu acho que as coisas vão dizer. O Grêmio vai ter uma dificuldade. O Grêmio, isso aí é categórica dificuldade. O substituto do Luizito não existe, não tem. O próprio Renato já disse, não há numa coletiva, nos últimos jogos finais, esqueçam, porque não tem substituto para o Luizito. O Grêmio vai ter que ter uma outra formatação, o Grêmio vai ter que buscar não só um, mas 2 atacantes, porque ele foi um jogador que jogou sozinho. Ele resolveu sozinho. E como o Calil disse, passou exatamente esse momento do Grêmio, essa chegada do Grêmio ao vice-campeonato, exatamente pelo Renato e pelo Soares. Pelo Soares. Ou seja, não. E o que eu tenho dito aqui, né, eu tenho feito esse comparativo. Não é comparativo de jogadores, é comparativos de situação. Né? Aqueles mais antigos sabem. Ou seja, quando o Figueiredo saiu do Internacional, quantos anos foram comparados todos os zagueiros que chegavam ao Beira-Rio? Todos. E chegaram bons zagueiros. E era sempre aquilo. Olha, foi um longo tempo até o Internacional conseguir esquecer esse comparativo. É o que o Grêmio vai passar. Isso não dá para negar. Quem é? Fala-se no Cavani, no fulano, no Ciclano, não sei o quê. Não tem. O Grêmio... É difícil esquecer? Não vai esquecer da noite para o dia. Não vai ser assim da saída do Soares agora para a chegada de um outro. Vai jogar com frente flutuante. O Grêmio vai ter que buscar. O Grêmio vai ter... O que ele fazia? Ele definia o jogo sozinho, né? Ele dava assistência, ele marcava gol, ele era o goleador. O Grêmio agora não tinha parceiros. Ele não tinha parceiro. O que o Grêmio vai ter que precisar buscar? O Grêmio vai ter que precisar de 2 atacantes agora. Essa é a situação. O Grêmio tem uma outra preocupação também, que é o sistema defensivo. Né? Como disse o Renato, O Renato gosta de jogar com centroavante. Eu buscava o Davidson do Cuiabá. Esse jogador já jogou bem no Palmeiras, já é um cara que jogou bem no Palmeiras. Olha, esse centroavante me serviria para o Juventude. Até para o grupo também. Né? Mas ele é um bom centroavante, mas por que ele saiu do Palmeiras, cara? São questões extra-campo. O Palmeiras não conseguiu administrar. Acho que os bons, aí eu me lembro da frase lá daqueles mais antigos também, aqueles que sabiam, que era do Frederico Arnaldo Balvê, presidente do Inter. Não, os bons a gente tem que administrar. Agora, os ruins não tem que administrar. Né? Como se referia na época ao Lula, né? Que era, não tem problema, aqueles que me incomodam durante a semana, mas que incomodam os adversários nos jogos. Então, não tem problema. Né? Agora... Mas vocês acham que o Davidson não tem lugar em qualquer um dos times gaúchos, mesmo que seja para completar? Mas eu não tenho. Mas é que assim... Eu não sei se está dentro do escopo da direção do Grêmio, eu não sei. Está sendo analisado. O Grêmio sabe daquilo que precisa, os reforços que tem que buscar. O Grêmio tem problema nas suas laterais, o Grêmio tem problema dentro da área, né? Até porque o Grêmio não tem aqueles volantes. Né? O Grêmio teve um Cristaldo e um Carbaixo que não deram resultado, jogadores que chegaram aí com mais de 20 milhões e não deram uma resposta. Eu acho que a primeira contratação oficial que o Grêmio tem que fazer é essa renovação do Vila Sante. Não, o Vila Sante não vai renovar, o Vila Sante tem contrato. O Vila Sante não é renovação, o Vila Sante tem contrato. Mas ele tem que ser valorizado. Bom, aí é uma outra situação, né, Calil? Aí é uma outra situação, questão de aumento, mas ele tem contrato com o Grêmio vigente ainda, né? Agora, então... Sobre o Cristaldo é um jogador que ele não aparenta assim, ser sanguíneo, batalhador, por um jogador argentino, só que os números dele, de gols, assistências, é incrível até pelo pouco tempo que ele joga. Pouco tempo não, é que ele é sempre substituído, né? Mas 15 minutos, 20 minutos. Mas por quê? Porque ele não deu a resposta, Gamal. Exatamente, mas os números dele são bons. Eu acho, mais do que isso. Eu acho que agora com uma pré-temporada, não adianta, tem jogadores que precisam desse período. Vamos lá. O que foi o Alan Patrick o ano passado? Não era contestado o Alan Patrick? O que foi o Alan Patrick esse ano, depois de uma pré-temporada, foi um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Eu concordo. Eu acho que o Alan Patrick estava entre os melhores da seleção. Foi. Então, o que eu quero dizer agora, talvez o Cristaldo e o Carbaixo, né, com uma pré-temporada, né,
Vários jogadores aqui, eu tenho um programa, sei lá, quase há 30 anos, vários jogadores que passaram por aqui e sempre disseram, olha, jogadores que estiveram na Europa, jogadores que voltaram, olha, tu tem que ter uma readaptação. Tempo. Não, tu tem que ter uma readaptação. Tem jogadores que não sentem isso, tem jogadores que sentem, né? Mas a regra é exatamente isso aí. Não adianta, o futebol de lá é diferente do futebol daqui. Né? Não é aquela história que a bola é redonda, os goleiros são no mesmo local. Não. É a mecânica de jogo, o sistema de jogo, né? O próprio Ener Valencia. Né? Quantidade de jogos. Começa o calendário já mais. Esse foi o grande problema do Soares, exatamente. Ou seja, a sua não permanência, embora ter surgido lá, possibilidade do Miami, Inter Miami e tal, mas foi isso que ele disse. Ele sabia, mas não viveu. E quando passou a viver, foi isso. Era jogo quarta e domingo. Vivemos num país continental, atravessa o Brasil de um lado para outro, vai para Salvador, volta para o Rio, para São Paulo, vem para Porto Alegre. E essa foi uma das questões que o Luiz disse. Futebol europeu, tu atravessa, como tu vai daqui a Santa Catarina. Essa geografia é importante. O trajeto que ele faz do sul ao norte é a Champions League dele lá. Exatamente isso aí. Então, essa foi uma das situações que realmente ele sentiu, foi exatamente... Gamão, tu quer o Luizito com uma perna só no campeonato? Com certeza, de cadeira de roda. A régua do Grêmio agora isso aí, Calil, não adianta mais. É que eu tenho que dizer, tu não vai esquecer o Luizito, mas essa é uma questão. Tu não vai esquecer o Luizito. O Luizito está na história do Grêmio, O que ele fez pelo Grêmio foi, levou o Grêmio para o mundo, para ser o quarto artilheiro do futebol mundial, né? O Grêmio, olha, 50 mil sócios, o Grêmio, né? Com ele, vendeu milhões com a camiseta, mas não adianta. Dentro do campo não tem mais. Mais. Né? E essas contratações comparativas de busca de reforço, o Grêmio vai ter que mudar essa mecânica de jogo. Porque foi a questão de mecânica de jogo que tu falasse aí do Thiago Carpini. Essa é um técnico. E o futebol é assim hoje, né? E tem técnicos, né? O Renato até esse ano mudou algumas mecânicas de jogo, até colocou 3. Ele que, na realidade, formou esse grupo lá no início do ano. O Kudê sempre tinha uma maneira de jogar, um time propositivo, pagou o preço disso aí, principalmente naquela decisão com o Fluminense, né? Aqueles 2 jogos e aquele jogo no Beira-Rio, quando ganhava de 1-0, o Diniz fez aquela modificação, aí empatou, não teve, né, a humildade daqui um pouco, fecha o time, vão para a decisão dos pênaltis, tentou buscar o ataque e perdeu. Agora, nesses últimos jogos, Emerson, ele deu 2 passinhos para trás. Depois do jogo contra o Fluminense, ele teve outra postura. O primeiro jogo depois do Fluminense, Grenal. A própria postura dele no Grenal foi a postura de quem aprendeu alguma coisa. Mas principalmente nesses jogos aí que o Inter estava aí com o fantasma de rebaixamento, aquele jogo, aquela vitória com o Bragantino foi fundamental, se não ganham daqueles jogos. O Inter estava aí a perigo em zona de rebaixamento, né? E ele aí mudou a maneira de jogar, ou seja, ele deu 2 passinhos para trás. Foi assim nos últimos 4 jogos. Ele atrapalhou o orçamento do Internacional para 2024 muito. Aquelas 2 partidas contra o América e contra o Curitiba aqui, ele deixou de botar o Internacional na Libertadores. Ele tem que ser responsabilizado, sim, Calil, porque tem que ser um profissional que sabe o orçamento do clube. Mas não é, Calil. Não. Futebol, aqueles 2 jogos não tem futebol. Claro que foram. Claro que pagaram. Pagaram, deixaram de estar na Libertadores. Mas esses pontos previsíveis, não foi só isso. Foram vários times do futebol brasileiro, não tem essa mais de pontos previsíveis. Não, vamos lá, vamos falar do Grêmio. Aí, o Renato comentou, mas o Grêmio não foi campeão por causa daquele pênalti que não marcaram no Corinthians. Não, mas aí tem várias maneiras de colocar. Como é que perdeu para o Corinthians? Em casa, com 10 homens, desde o início do jogo, 5 minutos de jogo, né? Com 10 homens, o Corinthians que estava lá brigando por zona de rebaixamento. Só um minutinho. O Curitiba e o América já estavam na 2ª divisão, estavam cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro. Calil, não existe mais jogo jogado. O futebol mostra isso, não existe mais jogo jogado. Né? Não é... porque o América... Bom, claro que foram resultados extremamente negativos, que pontos previsíveis, o Inter teria ali mais 5 pontos, né? Foi uma derrota. Toma na Libertadores. Mas não tem, mas o futebol não mostra mais isso, Aí tu vai chegar, tem uma regra, aqui eu perco, aqui eu ganho, aqui eu empato. Eu ganho, eu perco, eu empato. Mas tu tem que ter aí o Grêmio foi a mesma coisa. O dirigente tem que exigir do seu comandado, que é o treinador, e dizer assim, agora os próximos 9, qual é a meta aqui?
Nós temos um mas objetivo. Tu acha que não existe isso, Calil? Tem, Que mas isso? como é que ficou por isso? A mesma coisa é o Grêmio. Aí o Grêmio perdeu os pontos, vamos lá, vamos botar. Aquele jogo com o Grêmio com o Santos lá, o Santos rebaixado, o Santos está rebaixado, Calil. O Santos está rebaixado. Aí foi aquele jogo no final do jogo com o Santos. Então não dá, não tem mais pontos previsíveis. O futebol, calma, não tem mais jogo jogado. O futebol Cudê tem mostra a sua isso. parcela, mas principalmente falando em Libertadores, no meu entendimento, a parcela dele foi não ter entendido o jogo, ter tomado as decisões corretas no tempo certo. Sim. Essa é a parcela de culpa dele. Mas a gente não pode tirar a parcela de culpa, para mim, maior do Ener Valencia, que errou gols que qualquer outro centroavante, ainda mais um centroavante no status que ele tem, como ele veio, não poderia ter errado aqueles gols. Se ele faz aquele gol, hoje nós estamos dizendo que o Cudê ia ganhar de 3-1. Ia estar morta a coruja, como diz. O Abel diz o Ia ser seguinte, campeão da o América. técnico Abel diz o seguinte, né? O técnico monta a mecânica de jogo, monta o esquema de jogo. Dá como tem que ser. Agora, quem faz são os jogadores, né? Os jogadores é quem faz. Se eles erram, é culpa do técnico? Não, né? Não, eu acho que o Ener Valencia também entra naquela situação, É um contexto. né, de pré-temporada. Sim. Acho que ele deu uma resposta, no geral, uma resposta boa aí, em termos de gol. Perdeu gols decisivos. Isso também é do futebol. Também, E o Cudê também no início não estava tão convicto com o Maurício, botar o Maurício jogar. O Cudê não estava tão convicto com o ala dele esquerdo, que é um cara veloz, era o único veloz, era ele ou o Pedro. Ele deixava Calil, o ala esquerda lá na Mas isso reserva. é normal, Calil. Um técnico que assume, mas, Calil- o técnico que assume, evidentemente que tu vai ter esses posicionamentos, de repente definir como, de que maneira, né? E o Cudê, vamos lá, o Cudê deixou bem claro nas coletivas pós-jogo em termos de Campeonato Brasileiro. Ele foi contratado para a Libertadores da América, né? O Campeonato Brasileiro era apenas... né? Pagar aquele salário para Mas aí que está o grande ponto que quando então eu analiso o futebol, eu analiso esse ponto aí que tu falaste, Cadu. Às vezes passa despercebido, dá a entender que o Cudê está desde o começo do ano, não. O trabalho do Cudê começou em julho, no meio do ano. Então, para um campeonato de pontos corridos, tu sabe muito bem disso, tu precisa, ainda mais nesse sistema do Cudê, que tem que encaixar direitinho esse sistema para funcionar. Né, que é um sistema diferente do habitual que a gente está acostumado a ver, que é lá em cima, pressão, toda hora. Precisa primeiro melhorar a parte física dos jogadores. Que foi um dos grandes problemas do Internacional. Foi um dos grandes Então, problemas. Foi com o Mano. Foi com o Mano. Exatamente. Menezes. Mas como é que ele vai sair do sistema que jogava de um jeito, uma parte física deficiente, fazer jogar de outro jeito, que requer uma parte física melhor? Isso vai levar um tempo para acontecer, ainda mais num campeonato de ponto corrido. No mata-mata, que foi Libertadores, é aquele negócio, fecha a casinha, um gol, 1-0. É isso que foi mas ele levando não o Inter. fechou a casinha lá contra o Fluminense. Estão defendendo muito esse Cudê aí. Não, mas não é. O cara está defendendo muito esse Cudê. Para. Quando o Fluminense, um jogo jogado, o Fluminense com um a menos, com um a menos, o Fluminense foi lá e virou o jogo. Que isso? Não existe mais jogo jogado no futebol. Que isso? Complicado. Então, aí faz o seguinte. Quando o Fluminense então ela dizia assim, tomaram um gol. Comebol, faz o seguinte, tem jogo jogado, não precisa nem jogar, tá? Dá os pontos e pronto, tá jogado. Futebol não tem isso. Não existe jogo jogado. O Cudê, eu não vejo... Tu ganhando de 1-0, um jogo com um jogador a mais, tu não botar o segundo volante e tu botar e tomar dois gols do Fluminense lá. Não. Vem cá, eu vou te dar o exemplo do teu Juventude, que jogando em casa 2 partidas, não conseguiu ganhar. É verdade. Eu achei o maior absurdo. Mas o futebol... Mas eu estou lá, eu incendeio até o futebol não tem... O futebol não tem justiça, não tem justiça no futebol. Não existe isso. Não tem mais isso no futebol. Por isso que tem que ter liderança e tem que ir pra cima. Tá bom, mas aí tu tem que avisar o adversário, tá? Eu vou pra cima, eu vou jogar, mas tu tem que avisar o adversário Não, também. e falar. Quando o Cudê começou a acertar o Internacional, começou a quebrar tabus. Quebrou lá contra o time do Davidson lá e quebrou contra o Corinthians. E com o Corinthians, que não ganhava... São 2 tabus que passaram 200 técnicos. Mas é isso que eu tô dizendo. Que deu tempo ao tempo. O trabalho vai dar resultado com uma pré-temporada. Eu estou muito confiante no Inter pro ano que vem. Não, eu acho que sim. Eu acho que o Inter... Agora, aquilo que eu disse, o início desse ano era assim. No início desse ano, proposições pontuais, né? Eu acho que esse é o grande desafio da reeleição do presidente Barcelos. Eu acho que os 2 desafios é
o Grêmio manter o Renato, que está tudo Não, mas bem isso aí, vamos encaminhado. ver, isso aí eu acho que manter ou não manter, Calil, não é essa questão que nós estamos discutindo, se manter ou não manter, né? Isso é fundamental, isso é fundamental, essa sequência, tanto para um como para outro. Eu digo, o Grêmio tem uma situação, em termos de reforços, eu acho que uma necessidade maior que o Internacional. O Internacional tem hoje o quê? Tem aí, é o que eu digo, ontem estava comigo o Casimiro aqui, o Ademir Maria. O futebol hoje não é mais como antigamente, que tu sabia o time. Qual é o time? Qual é o time titular? Do goleiro ao ponto esquerdo? Não tem. Hoje, o futebol, pelas substituições, um time tem 13, 14 jogadores, porque tu tem 5 substituições. Não tem mais essa história. Tu vai conforme a mecânica de jogo. Tá certo. Como é quase tu citasse E aí, se tu tem um time, um técnico, como ele falou do Thiago Carpini, que tu adapta conforme o adversário, tu tem que ter alternativas. Como é que eu vou jogar contra esse time? Bom, esse time joga dessa maneira, então tu tem que ter as características dos jogadores para isso. Né? O Internacional tem que ter reforços aí. O Internacional precisa de plantel. Um dos pecados do Internacional foi exatamente não ter plantel. Mas esse reforço do plantel do Internacional deve ter sido prometido para o Cudê. E se ele não receber, ele não... Vocês não acham que ele vai fazer de novo o que ele fez? Não, acho que não. Eu tenho um grupo curto e tal, vou para... Eu acho que ele vai embora de novo. Não. O Renato e o Cudê, após o tempo, já deixaram o que precisam. O Internacional está especulando reforços aí, né? O Internacional está especulando reforços. Ou seja, o presidente até... falando em Scarpa, falando isso e aquilo... Bom, não é mais... Por isso que eu acredito até que o presidente está... Isso ele disse para várias emissoras do Rio e São Paulo, né? Até acredito, porque antes até podia achar que era discurso de campanha. O presidente foi reeleito, não teria mais, porque... Só que as dificuldades de contratações, o Internacional passou por uma janela, aí se falava que o Cudê não vinha, que o Arangues não vinha, que o fulano não vinha, que o ciclano... Bom, mas são questões de momento, são questões de janela. Eu quero te dizer que aquele jogador que foi da meia cancha, que era do Palmeiras, que estava no exterior, o ano que vem ele vai se destacar muito. Bruno Henrique. Ele vai se destacar e muito. Tem o Arangues, mas ele pode ser o primeiro homem da meia cancha. Não te duvide que não jogue ele e o Arangues. Esse jogador é bom. E esse jogador, no decorrer da temporada, vai sair jogando. Não se discute que não é bom jogador. Agora, é uma questão de adaptação também. Ele precisa de... Ele chegou em meio a um campeonato. Então, é tudo uma questão de adaptação. Isso aí, e como serve para o Internacional, serve para os jogadores do Grêmio também, né? Agora, eu bato nessa tecla. O que o Grêmio precisa fundamentalmente, vai ter que buscar 2 atacantes. O Ferreirinha está dando adeus aí, embora ele chorou, que não queria sair. Vai para São Paulo mesmo? Não sei se São Paulo ou Corinthians, não sei, tá indo, né? Mas o Grêmio tem que ter a preocupação do sistema defensivo, né? O Grêmio, com o Bruno, com o Vini, ele renovou na quarta-feira, mas o Grêmio tem aí o Jeromel e o Cânimo com jogadores já de uma certa idade. Precisa 2 zagueiros. O Jeromel vem, não digo 2, né? Eu acho que o Jeromel ficou fora aí, e tem essa questão de renovação, questão de alto salário, que já aceita até reduzir o salário, que talvez já chegando aos 40 anos aí vai encaminhar o final do ano, também o final da sua carreira. O Kennedy também já tem uma idade um pouco avançada, evidente que tu vai precisar de reforço, até por uma questão de plantel. Então, por isso que eu digo, bato na tecla. O Internacional precisa de plantel, precisa de alguns jogadores. Mas a janela do Internacional, não fui eu que digo, no Brasil inteiro. Foi a melhor janela da metade do ano, foi feita pelo Internacional. Eu concordo. É um baita centroavante. Concordo porque a diretoria do Inter jogou todas as fichas na Libertadores. E formatou o time e o clube e a mentalidade para ganhar a Libertadores. O problema é que futebol é isso aí, né? Não, o futebol hoje não é isso que eu digo. Eu não concordo com o Calil, não tem essa história de jogo jogado. Futebol não existe, Calil, não tem mais jogo jogado. Na marra. Não tem mais marra. Essa história que camisa ganhava jogo. O meu time é o maior, o meu time vai ganhar. Não tem. O Cudê quebrou mais um tabu também lá na Bolívia, lá, né? Na também. altitude também. Né? Também. Então, é muitas especulações aí, né? Como desde de terça-feira, essa situação do Cavani, que é um dos nomes avaliados aí pelo lugar do Soares. É isso que eu digo. Esqueçam essa história de lugar do Soares. Esqueçam isso aí. Se é o Cavani, se é o João, se é o Pedro, se é o Antônio, se é o Manuel, seja quem for. Né? Agora,
o Renato e o Cudê, quando entraram em férias, disseram, olha, o que tem que ser feito? Essas são as contratações. Eu acho que este ano, no futebol, demonstrou que o Palmeiras era um clube com plantel. O Palmeiras conseguiu lesionar 4 melhores jogadores e conseguiu ser campeão. Mas esse campeonato Palmeiras também e é com plantel, Flamengo. né? Palmeiras e Por isso que Flamengo. tá dando eles direto. Palmeiras e Flamengo. A surpresa foi o São Paulo ter sido aí, né? Decidiu com o próprio, foi com o Flamengo, né? Sim. Campeão da Copa do Campeão Brasil. da Copa do Brasil, né? Porque a tendência é isso que eu digo. Está na hora, mais do que dupla Grenal Internacional, desde 79. O Grêmio desde, também já vai, 20 e tantos anos também. 95. Né? Ou seja... 96. Aí tá, pensa, é Libertadores, ou seja, para isso tu precisa ter grupo. Aí Libertadores, é Sul-Americana, é Copa do Brasil, né? Eu acho que está mais do que na hora da gente comemorar um título brasileiro, né? Ou por Grêmio ou pelo Inter, né? Palmeiras perdeu 5 titulares e... Mas Calil, aí é questão financeira, Calil. Tu falou que o Juventude precisa disso. É questão financeira. É bancado. É verdade. Agora, não segui... E teve aí. E teve fora. Aí conseguiu essa recuperação no final, né? Ao contrário do Botafogo, que não teve e botou esse título fora exatamente por questão de grupo, né? Mas a gente sabia que o treinador que o Botafogo botou na reta final não é motivador. Ele foi campeão com o Atlético, mas aqui no Inter, no Grêmio se deu mal. O Thiago Nunes, ele não era para assumir agora. Ele foi contratado para 2024. 2024. Ele estava contratado. Ele não teve nenhuma obrigação, dito pela direção do Botafogo. Não tinha nenhuma obrigação. Tá? Porque ele estava contratado para 2024. Pela SAF? Pela SAF. Aí ele resolveu assumir, chegaram a um acordo e assumiu, mas não foi cobrado, foi dito pela direção, não será cobrado se não ganhar o título. Tá? Ali está mais que provado. Foi uma questão de técnico que saiu, né? A questão do grupo, questão de qualidade também. Dizem que vestiário. Deve ter coisa no vestiário. Né? Não tenha dúvida que sim, né? Quantos clubes mudaram aí? Não foi só o Internacional, o Corinthians começou lá com o Vanderlei Luxemburgo. Né? Quantos clubes? O próprio Vasco, o próprio Cruzeiro, né? Tudo mudaram de técnicos aí, não tem... O importante é que 2024 agora, os 3 times aqui do Sul vão estar na Série A. Aí a gente precisa qualificar a Juventude, qualificar o Nós Grêmio. Temos que torcer para o Grêmio e o Inter ser campeão brasileiro. Porque é importante para o futebol gaúcho. Eu acho que tá mais na hora. O futebol gaúcho tem que ter um campeão brasileiro. Tá mais do que na hora. Aqui está falando quem é do interior, mas tem que ter um campeão brasileiro aqui do Rio Grande do Sul. Chega de... Tá mais do que na hora, que nem diz o Garbaschi aqui. O Garbaschi sempre diz assim, ó, eu só vejo o campeonato todo ano. Qual é a briga? Briga pela Libertadores, briga por vaga na Libertadores, briga por vaga na... Mas para isso, tu tem que ter condições. Para isso, tu citou o Palmeiras. Palmeiras é bicampeão brasileiro, né? O Flamengo sempre está na... O Flamengo também teve um monte de situações aí, questão de treinador, questão de grupo, né? Não por plantel e não por questões financeiras. Mas, Cadu, eu tenho certeza absoluta, eu estou aqui do lado de 2 torcedores e 2 caras que entendem de futebol. Cadu, eu tenho certeza que tanto o Grêmio como o Inter estão iniciando 80% melhor do que iniciaram em 2023. 80%. Com base, com estrutura, com esqueleto. Olha... Os dois o tempo dirá, Calil. Vamos lá, repetindo o início do programa. O Internacional terminou o ano passado vice-campeão brasileiro, e se dizia, não, o Inter é só algumas contratações pontuais. O Inter não chegou a nenhuma decisão de campeonato gaúcho. Né? Então, a projeção se faz. Só que a realidade do futebol, às vezes pelas circunstâncias, por lesões, por coisas que não der resultado, aí acaso as coisas no meio do caminho. Grande problema do Quem é que diria que lá no início do ano o Grêmio seria vice-campeão? Que chegaria uma semifinal de Copa do Brasil? Quem diria? Ninguém diria isso, né? Mas todo mundo sabe detectar. Antes da metade do ano, todo mundo já sabia que o Internacional não tinha preparação física. Bom, mas não é... E aí caiu o Mano, não por culpa do Mano. O Mano não teve vamos lá, cara, preparação física. Mas todo mundo sabe, mas não foi. Mas o que aconteceu? Tu sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe.
O Flávio Oliveira, que era o preparador físico do Internacional, chegou em determinado momento e disse assim, eu vou embora para São Paulo. Eu não vou ficar no Internacional. Eu quero voltar para minha cidade. Ah, não, porque ele tinha o quê? O convite do Corinthians, quando ele foi para o Corinthians. Depois, quando o Luxemburgo saiu, foi demitido, aliás, quando ele assumiu, aí ele saiu lá na frente. Então, são coisas imprevisíveis, são coisas que tu não tem como prever. Ah, porque foi por isso que... Aí veio outro, ficou um auxiliar, não deu certo. O que o Internacional melhorou no final do ano? Quem é que voltou? Flávio Oliveira. Bom, olha aqui, falar em melhor você tem tudo que precisa em termos aí de imóveis na Central de Imóveis. Você quer vender o seu imóvel? Você quer alugar o seu imóvel? Seu condomínio para ser administrado por quem? Então, você tem todo o caminho lá na Central. Você quer adquirir um imóvel, quer comprar um imóvel? E lá tem de todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra aí perfeitamente no seu orçamento. Aí, Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisa em termos de imóveis. Então, aí, ó, o telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com Domênico e toda a sua equipe. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, resolva aí, ó. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Por que 24 horas? Porque os imprevistos não agendam, né? Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja a hora que for, você tem a quem recorrer. Também para lavagem, limpeza, inspeção de lajes, de piso, atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela 51, o código de área, né? 999-626227. Repetindo, 999-626227, código de área 51. É qualquer hora do dia e da noite? Qualquer horário. Alô, Gamal! Tô com um problema no meu telhado. Estamos de prontidão para atender todo mundo. Mas, ó, aqui, Lá não tem derrota, né? tu quer saber? Lá não tem derrota. O Gamal mete gol, mas explosão, jogador que se jogasse em qualquer time é o Canan. É no telhado. Negócio Não, dele... não. Negócio é do filho dele. Não. O Canan, se tiver uma oportunidade, o Canan joga em qualquer time do Nós estamos gauchão. falando em telhado, rapaz. O cara é o rei do telhado. Tu veio falar em futebol. Que esse é o rei do telhado, mas tem um filho que é mais que um telhado. Não, mas aí tudo bem. Puxou a mãe, né? Puxou a mãe. Não, joga bem. Pá. Olha só. Goleador, o guri. Bom, Vamos botar no Juventude ele, né? é isso aí, ó. Revisão do seu carro. Olha, a gente está chegando no final do ano, época de férias, botar o carro na estrada, né? Então, mais do que não, você tem que estar com o seu carro zerado, 100%, né? Então, mas mesmo que você não viaje, é uma questão de segurança, mesmo que você fique na cidade. Então, lá na Casa dos Pneus, você tem tudo que precisa de geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela promoção permanente que é exatamente para troca de pneus, que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará 1055. O telefone está aí na tela, caso você queira agendar sua ida até a Casa dos Pneus. 51, o código de área é 3342-4245. 3342-4245, 51, o código de área. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta sexta-feira. Eu te digo, minha filha, não esqueça de sempre sorrir. Não esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguir. Eu te digo, minha filha, não esqueça de se apaixonar. Eu te digo, minha filha, não esqueça do que você quer. Não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz. Não esqueça que a vida é pra viver. Lembre, sem medo de esquecer. Não espere saber como. Oi, mãe, eu não vou conseguir. Aconteceu uma urgência aqui, eu vou ficar. Feliz Natal. E eu amo muito vocês, viu? Saber. Não esqueça de sempre sorrir.
Será que eu fico aqui juntinho ou procuro o meu próprio lugar? Será que eu sigo esse caminho ou me guio pela luz do luar? Seja o que vier, seremos sempre Banrisul. O Banrisul se importa com os teus planos. Em 2024, estaremos do teu lado. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Está escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta.
estava te esperando por aqui. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira com Fernando Gamal, Calil Sebe e Emerson Bainish. Nossos Dois Toques para Baidob. Lá você tem tudo na linha automotiva, né? 2 endereços, está aí o site, telefone, caso você queira agendar ir numa das lojas da Baidob. O seu carro tem aquela batidinha, seja onde for, fica feio, incomoda, resolva aí, martelinho de ouro, Euclides da Cunha 309, só você ligar para o Marcelinho, agendar e deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, é na lavagem 5 estrelas, atendimento VIP, são mais de 40 anos, deixa o carro, vai buscar, espera, é diário, tem tempo durante a semana, pode ser aí, amanhã, domingo, feriado, como ficar melhor para você. Está aí o telefone e também, né, o endereço, Avenida Nilópolis, aqui em Porto Alegre. Olha só, tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos dois toques para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, né? Todos os segmentos de nossas vidas aí, nos proporcionando e sempre resolvendo tudo que é de maneira espetacular. Essa mensagem do banco também é espetacular do Banrisul. Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma palavra certa no momento de incerteza. Ou de alguém que indique o caminho a seguir. Em 2024, contem com um apoio de confiança. Então, conte com o Banrisul, o nosso banco, o Banco do Rio Grande. Olha, a gente está chegando aí em época de Natal, de presente, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressum, para que você dê de presente, né? E diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique. Sempre uma loja bem pertinho de você, aí, Porto Alegre, região metropolitana, né? E aquelas promoções permanentes que você tem lá. Aliás, várias promoções. Essa é a permanente, 100 cartões de visitas por apenas R$19. Você pede e recebe em casa, cliqueimpresso.com.br. Olha só, a especulação do Luizito, né, que a gente falava, aliás, a especulação do Cavani, e o Luizito foi ontem, se não me engano, né, deu uma declaração lá, a empresa, foi, se não me engano, é o canal Clank, que tem lá o dividendo. Olha o que ele disse, né, ele só falou sobre a dificuldade, porque foi isso que ele enfrentou, a dificuldade que o Cavani foi oferecido. Teve que falar que em 2020, né, foi a época da pandemia, aquela história que o Cavani vinha, não vinha, né, e ele foi bem categórico em relação aí à dificuldade de adaptação. Por isso que eu falei, questão de adaptação, né? E disse, olha, a questão de adaptação do colega, né, o Cavani, até porque ele sentiu isso na carne, dizendo em relação ao Cavani, que ele jogava um bom tempo na Europa e todas as mudanças são difíceis para os jogadores. Foi isso que eu digo, que vários jogadores passaram aqui, a questão exatamente da adaptação. E foi o que ele disse, questão da pré-temporada, que não foi feita nenhuma pré-temporada. Isso causa um desgaste terrível, o que o Luizito falou, o Suárez. Suárez é bom em todos os sentidos. Mas em Miami ele vai voar. Não, eu estou dizendo isso aí, foi a questão do Cavani. Não tem. Em Miami ele vai voar. Ele e o Messi juntos. Mas não é essa a questão, Calil, é o que nós falamos, mas é evidente que por que ele fez uma opção até de... Porque lá ele vai jogar a cada 10 dias... ou de 15 em 15 dias, um futebol semi-amador, essa questão que ele sentiu aqui. Ou seja, um país continental, com jogos de quarta e domingo, e treino, e viaja, e vem, e vai. Um jogador com 36, 37 anos. O Galdino vai jogar com o Messi, só isso. É. O Messi não, mas não é, ele é o parceiro. Mas não é essa a questão, eu não estou me referindo, a gente sabe, a questão que ele falou do Cavani, aquilo que ele disse, questão de adaptação, isso serve para todos. Né? É o caso do Cristaldo, é o caso do Carbacho, né? São jogadores que, como já disse, vou repetir, vários jogadores que é diferente, é diferente. É questão, então precisa a questão de readaptação. São raros jogadores que chegam aqui e não sentem isso. Né? O próprio jogadores brasileiros, jogadores brasileiros que estiveram lá e voltaram. É uma questão de readaptação. Também tem o seguinte, né, Cadu? A prateleira do Suárez é tão alta com relação aos outros jogadores, né, que também tem a questão familiar dele, né? A esposa do próprio Suárez é amiga da esposa do Messi, que é amiga da esposa não sei quem.
Então, onde é que está o convívio social dele? Não, mas não é. Então, é um contexto todo. Bota mais um ingrediente. Ele é um jogador realizado profissionalmente e financeiramente. Sim. É um jogador que sabe que está indo para o final de carreira. Né? Aí tu busca qualidade de vida, enfrentar tudo isso que ele... E foi altamente profissional, hein? Correndo, treinando. É que eu tinha, como eu sempre disse, olha, ele jogar contra um clássico do futebol mundial e tiver que enfrentar um time de Série C e Série D, ele foi profissional da mesma maneira. Vai correr da mesma maneira. Ah, pois é. Não, é craque. E é por isso que ele solicitou, ele preferiu fazer uma troca por um calendário melhor, justamente por ele amar a profissão que ele faz e poder executar ela, exercer ela. Vai ser o... mesmo que seja importante, na vida, tu tem que saber sair. Ele saiu aqui, por isso que ele vai ser sempre lembrado. Será que ele repetiria 2024, mesmo ano que ele eu acredito que não. Pois é. Mas então, outra coisa, tem que saber sair. Eu quero dizer para vocês que o centroavante do Internacional vai fazer um 2024 espetacular. É um homem com uma explosão e chuta e dá trombada. Não se discute, é um Calil. baita centroavante. Eu acho que eu sou capaz de dizer agora, é um dos goleadores do Campeonato Brasileiro. Pode me cobrar. Pode me cobrar porque eu entendo. Ele tem que ter, embora ele dê uma resposta boa, mas tem que ter um período de adaptação. Que ele vai ter agora uma pré-temporada. Ele precisa de alguém que jogue com ele, porque ele não é um centroavante de área, é um centroavante físico. Ele é um jogador de lado, jogador que ele precisa. Por que o Inter está buscando aí exatamente até, né, pensando aí em reforço, exatamente para jogar com ele? O Filipão conseguiu acertar com os dois ali, o Paulinho mas e tu tá falando de Paulinho e Hulk, Calil. Foram seleção do Campeonato Brasileiro, Paulinho e Hulk. Filipão botou um do lado do outro, era pau e pau, igual. Calil, botou por quê? Porque ele tinha esses dois jogadores do plantel. O Filipão botou. Não, eu botaria, tu botaria. O Emerson botaria, o Gamal botaria, qualquer um botaria. Filipão botou o time na Libertadores. É bom treinador esse Filipão. Mas teve aí um início lá que ficou 9 jogos sem vitória. Mas tu vê a convicção de um presidente que aguenta um treinador não ter sucesso em 9 partidas, tem que ter moral treinador. Um técnico que botar depois de 9 jogos, futebol não tem mais para isso. Essa história de mandar técnico embora... Né? Agora por quê? A não ser que seja uma campanha longa, aí tudo bem. Agora tu perde 4, 5 jogos, manda embora. Não, o futebol não tem mais espaço para isso. Bom, falando em embora... Né? Falando em embora... Quantas vezes? Estamos indo embora, né? Como sempre saímos daqui, vamos para onde? Barranco, restaurante de cascaria mais perto do Grande Sul, referência nacional. Complexo do Barranco e do Barranquinho sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem aí, ó, de terça a domingo no Barranquinho. Hoje, sexta-feira, tem sábado. Você curte onde você quer, tem delivery, tem takeaway, tem entrega. Você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre que estou lá, ou qualquer lugar, saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar que o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 81, 13 da Avenida Ceará 370. Facilidade do Jefferson Sernal para você sair de carro novo, só passar uma das revendas. A facilidade do Jefferson para os adeptos Duas Rosas é na Suzuki São Moto. Moto para passeio e moto para trabalho. 2 endereços. Na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Moto, e na Avenida Ceará, ao lado da Kia São Moto. Preço e qualidade, só tem um local. Está aí, ó. Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafra. Obrigado, Gamal. Um abraço. Obrigado, Calil. Obrigado, Emerson. Obrigado a você também pela audiência e pela companhia, né? Continue na programação que você estiver nos assistindo, ou na operadora, né? Que a gente está aí por todos os lugares. Então, nossa companhia sempre de segunda a sexta-feira, das 21 às 21 horas. Quem está no BATV, canal 20520, na sequência está chegando aí Momento Jurídico. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.